Graça e paz, amados e amadas do Senhor, queridos e queridas, aqui do nosso canal Fuego e Graça, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero convidar você a que você possa se inscrever no nosso canal, dar o like no vídeo que você assistir, seja esse ou seja outro vídeo, que você possa dar o like, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelas mensagens de Deus. E se essa mensagem abençoar a tua vida, eu quero pedir que você possa compartilhar com os seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que você sentir no seu coração de estar compartilhando as mensagens de Deus que nós temos transmitido aqui no nosso canal e também das conversas, dos seminários. E eu creio que Deus tem muitas novidades nesse tempo para as nossas vidas. Também quero também falar com a nossa família, né, Fogo e Graça, ali no nosso grupo do WhatsApp, que Deus continue abençoando a vida de todos os amados a quem também nós amamos tanto. Queridos, a palavra que Deus trouxe no nosso coração para compartilhar no dia de hoje, ela está debaixo do tema As Muralhas em Nossas Vidas. As Muralhas em Nossas Vidas. E o texto base, queridos, para essa palavra, ela se encontra aqui no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E depois nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 21. Amém? Damos leitura à palavra de Deus que diz assim, Josué capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11, ao versículo 9, e depois do versículo 11 em diante nós vamos dar leitura à palavra. Amém? Diz assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos teus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Nun, chamou aos sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiro, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do Senhor os seguia. E os homens iam armados adiante dos sacerdotes, que tocavam buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. Agora vamos pular para o versículo 12, que diz assim, e depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado esta cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá.
ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito ao arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal, e os vasos de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Tudo o quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, e o gado miúdo, e o jumento. Queridos irmãos, vemos essa história maravilhosa de Deus. Como são todas as histórias em que o Senhor intervém em algo que é impossível de acontecer. Queridos, todas as cidades do mundo antigo, elas eram cercadas por muralhas. De fato, todas as vezes que iria começar uma cidade, era construída uma muralha, um muro. O muro simbolizava a defesa daquela cidade. Quanto maior o muro daquela cidade, mais impenetrável era essa cidade. O muro de Jericó, queridos, pelas suas medidas, se nós formos estudar na palavra, era impossível que um homem pudesse penetrar os muros dessa cidade, pudesse entrar nessa cidade, porque o seu muro era grande e era altamente fortificado. Então, vemos aqui, queridos, a intervenção divina, derrubando os muros de Jericó e fazendo com que o povo possuísse a terra. Queridos, muitas vezes nós temos situações que são impossíveis de acontecer em nossas vidas. Temos situações que realmente precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus em nossas vidas. E para isso, queridos, o Senhor está. O Senhor deseja intervir de uma forma sobrenatural em nossas vidas, assim como interviu com o povo de Israel. Essas muralhas, irmãos, eram muralhas impenetráveis. Uma coisa que eles faziam, e era estratégia de guerra daquele tempo, dos tempos antigos, é que eles faziam cerco ao redor da cidade, porque a cidade estava dentro dos muros, mas tudo que era de alimento, aquilo que eles possuíam, aquilo que era necessário para eles sobreviverem, ficavam nas redondezas da cidade, ficavam fora das cidades. Então o que eles faziam? Eles faziam cerco. E essa era a maneira que a maioria dos povos fazia esse cerco, ou seja, que tudo aquilo que eles produziam fora, todo o alimento que era produzido fora, não chegava até a cidade, porque havia o cerco. E logo logo ia passando o tempo, ia passando os anos, as pessoas iam começando a morrer dentro da cidade. Essa era a estratégia de guerra mais conhecida. E Josué poderia ter feito isso, e com certeza sairia vitorioso. Mas Josué, irmãos, preferiu ouvir a voz de Deus, ao invés de seguir o método que todo mundo seguia. Em meio a essas circunstâncias em que as muralhas, que se representam os problemas, os gigantes, as adversidades, as provações que nós enfrentamos em nossa vida, quando nós decidimos nesse processo não seguir e fazer aquilo que todo mundo faz, mas procuramos ouvir a voz de Deus, irmãos, nós vemos a intervenção sobrenatural de Deus acontecendo em nossa vida, nós vemos as muralhas caindo. O interessante é que Josué recebeu toda a orientação de Deus. Josué recebeu toda a orientação de Deus, e naquele momento que ele recebeu toda a orientação de Deus, ele fez conforme tudo aquilo que Deus havia mandado. Interessante que o Senhor fala sobre 7 voltas, o Senhor fala sobre 7 sacerdotes tocando buzina. Os 7, irmãos, nós sabemos que é o número da plenitude, significa perfeição, significa complemento. Na 7ª volta, durante 7 dias, o Senhor, ele daria vitória ao povo. Queridos irmãos, nós podemos receber vitórias de Deus se seguimos exatamente aquilo que Deus fala para nós fazermos. No meio das dificuldades, no meio das adversidades, no meio que nós temos muralhas diante de nós temos que parar e ouvir ao Senhor.
Todas as vezes que o povo consultou ao Senhor, esse povo teve vitória da parte de Deus. Esse povo realmente viu o agir sobrenatural de Deus em suas vidas. Então, irmãos, se nós quisermos ver o agir sobrenatural de Deus na nossa vida, nós temos que fazer conforme tudo aquilo que o Senhor falou para nós fazermos. Assim como ele falou lá com Josué no capítulo 1, olha, medita no livro desta lei de dia e de noite, que esse livro não se aparte da sua boca, nem desvie dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo aquilo que fizeres. A palavra do Senhor diz, queridos, no livro de Provérbios, fala que aquele que me dá ouvidos andará seguro e estará livre do temor do mal. Em tempos, queridos, em que temos gigantes diante de nós, em que temos muralhas diante de nós, e essas muralhas muitas vezes parecem que são impenetráveis, nós temos um Deus, queridos, que nos dá a palavra, e sobre essa palavra nós temos que agir. Assim como foi, queridos, ali com Jesus e Pedro. Pedro havia pescado toda a noite, foi para lá e não conseguiu peixe. E quando voltou, o Senhor falou, olha, eu vou subir no seu barco. E quando Jesus subiu no seu barco, no barco de Pedro, disse a Pedro, olha, você vai lá e você vai pescar, você vai colocar rede. E Pedro fala, olha, Senhor, eu pesquei, eu tentei pescar toda a noite e não consegui nada, mas pela tua palavra eu vou agir. E Pedro, nós sabemos a história, jogou as redes e as redes vieram cheias de peixe, irmãos. Isso, queridos, nos traz um ensinamento que nós precisamos agir pela palavra de Deus quando essas muralhas estão diante de nós, quando as adversidades estão diante de nós, quando as tribulações estão diante das nossas vidas, quando nós vemos que estamos diante de uma situação impossível, que somente um milagre de Deus pode resolver, nós temos que dar ouvidos ao Senhor, nós temos que consultar a Deus, nós temos que agir pela palavra de Deus, nós temos que agir pela palavra, queridos. Porque muitas vezes não temos a possibilidade, não temos os meios, mas nós temos a palavra. Geralmente, queridos, a palavra, ela vem antes das possibilidades, ela vem antes dos meios, ela vem antes das oportunidades. Vem a palavra de Deus, e sobre a palavra de Deus, eu e você devemos agir. É sobre a palavra. Pedro agiu sobre a palavra, Josué agiu sobre a palavra. Você e eu, queridos, não agimos por fé, não agimos, por vista, senão por fé. É isso, queridos, que determina a nossa vida. É a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. É pela palavra, é a palavra que determina a nossa vida. Josué agiu pela palavra, fez conforme o Senhor havia dito pela palavra. E ali, queridos, ele viu o sobrenatural de Deus acontecendo. Ele não seguiu a mesma estratégia que todo mundo seguia. Ele seguiu a estratégia que Deus havia falado para ele, que era realmente dar as 7 voltas, 7 sacerdotes tocando trombeta, 7 voltas durante 7 dias. Tudo 7, simbolizando a plenitude de Deus. E ali, queridos, o Senhor agiu de uma forma sobrenatural. E aquilo ali, queridos, depois se espalhou para outras nações. E outras nações, depois que Israel tomou posse da terra, outras nações passaram a temer Israel. Aquilo ali passou a ser testemunho. Da mesma forma, queridos, que a vitória de Deus na nossa vida, se nós agirmos de acordo com a palavra, quando as muralhas que estão diante de nós caírem, elas serão um testemunho de Deus para as nações, será um testemunho de Deus para as pessoas. Por isso, irmãos, precisamos agir conforme o Senhor. E o interessante, queridos, é que quando o Senhor vem e fala para eles, né, dizendo que eles precisavam gritar, eles gritaram. Isso nos fala de uma intensidade espiritual. Todos nós, irmãos, precisamos ter essa intensidade espiritual em nossas vidas. Precisamos realmente dessa intensidade, porque o Senhor poderia ter falado com eles somente, olha, vocês vão dar 7 voltas, ficar em silêncio e por aí, vou derrubar o muro na 7ª volta de vocês. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. Eles precisaram gritar. O grito simboliza a intensidade, o grito nos fala a intensidade de um povo que agiu conforme a palavra do Senhor. Então, eles gritaram.
E ali naquele grito, queridos, através daquele grito que simbolizava a intensidade espiritual nas suas vidas, eles derrubaram, o Senhor através deles derrubou aquela muralha. O Senhor, queridos, derruba as muralhas da nossa vida quando nós ouvimos a Deus e quando nós agimos com intensidade espiritual. O primeiro e grande mandamento, os dois grandes mandamentos falam sobre intensidade espiritual. O Senhor resumiu 10 mandamentos em 2. Qual é? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e ao próximo como a ti mesmo. O primeiro e grande mandamento fala sobre intensidade espiritual. E é isso que fizeram aqui o povo de Israel. Eles agiram com intensidade espiritual. O grito foi a demonstração, foi a manifestação da intensidade espiritual nas suas vidas. E ali, queridos, o Senhor derrubou as muralhas. Então, quando estamos diante de muralhas em nossas vidas, não devemos agir de qualquer maneira. É o tempo que Deus deseja nos tirar de um momento de frieza espiritual para um momento de intensidade espiritual. A perseverança também fala de intensidade espiritual. O Senhor fala, olha, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriaria. É isso que nós estamos vendo acontecer. O amor de muitos está esfriando. Mas, em contrapartida, queridos, o Senhor no meio disso diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor, nesse tempo de frieza, tempos de indiferença que temos vivido na face da terra, o Senhor deseja despertar em nós essa intensidade espiritual. Porque isso vai fazer, queridos irmãos, toda a diferença em nossas vidas. As muralhas caíram através desse grito, dessa intensidade espiritual. E é isso, irmãos, que eu e você precisamos viver em nossas vidas. Precisamos que o Senhor gere em nós essa intensidade espiritual. Não fazer as coisas de qualquer jeito, mas fazer as coisas com intensidade. Não é somente fazer uma oração antes de dormir, quando acordar, na hora da comida. É viver uma vida espiritual com Deus intensa. É isso que está nos ensinando. Se você quer derrubar as muralhas da tua vida, se você quer que Deus derrube as muralhas da sua vida, nós precisamos ter essa intensidade espiritual. Precisamos viver nessa intensidade que Deus deseja que nós possamos viver, para que nós possamos viver os propósitos de Deus para as nossas vidas nessa terra. Queridos, existe um ditado que diz que a maior tragédia do mundo não é a morte, senão uma vida sem propósitos. E quantos de nós, irmãos, por falta dessa intensidade com Deus, não vivemos os propósitos do Senhor para a nossa vida? Fazemos de qualquer jeito. Vamos para a igreja, e eu sei que muitas vezes estamos cansados, estamos ali, trabalhamos o dia inteiro, mas muitas vezes no culto estamos assim, com sono. Mas talvez, se é um trabalho, no outro dia, vamos dizer assim, para ganhar $100, eu não estaria assim. Alguns de nós, não é verdade? Um exemplo. E isso demonstra, isso manifesta para nós mesmos que o que nos falta é intensidade espiritual. E o que nos falta é mais amor por Deus. Talvez para muitos de nós é difícil acordar de madrugada para orar. Mas se no outro dia nós temos uma viagem para o exterior, para um lugar onde nós nunca conhecemos, nunca fomos, talvez a gente acorde esse horário e esteja muito bem, esteja ali ligado, acordou até 1 hora, meia hora antes, mas se é para orar e ler a palavra, não funciona assim. Então, irmãos, Deus deseja despertar em nós essa intensidade espiritual, porque é através dessa intensidade no espírito é que nós vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida. Deus não se manifestou a pessoas frias, Deus não se manifestou a pessoas que estavam longe do propósito de Deus, estavam vivendo uma vida automática com o Senhor. O Senhor se manifestou a pessoas que estavam buscando escutar a sua voz, buscando uma revelação de Deus. A palavra diz, queridos, no livro de Romanos, capítulo 12, fala que nós não devemos ser vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Está falando de intensidade, fervor. Aqueles não deram a volta e só deram a volta só Josué com seu povo, com o povo de Israel. Eles gritaram. E para que o grito era importante? Poderia ser de qualquer outra forma.
Talvez se eles assoviassem, seria uma forma. Por que Deus queria o grito? Por causa da intensidade, irmãos. Nós só vamos vencer na nossa batalhas em nossa vida se nós formos intensos espiritualmente. Se a gente estiver em uma posição de comodismo, de conformismo, a gente deixando Satanás deitar e rolar na nossa vida, através de pensamentos, através de opressões, através de circunstâncias que ele coloca diante de nós, através de muralhas que ele constrói. E muitas vezes nós estamos assim, nos acomodamos e pensamos que a vida tem que ser desse jeito. Existe um equilíbrio, queridos irmãos, que nós precisamos ter em saber coisas que são a vontade de Deus, mas nós também precisamos identificar que existem coisas que são permitidas por Deus e saber identificar coisas que são obras do diabo. Existem coisas que Deus, ele sabe e ele permite que aconteça, mas existiam coisas na palavra que o Senhor Jesus ele repreendia. Foi o que passou com aquela mulher que estava 18 anos encurvada. E os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, os seus pais que pecaram? Foi ela que pecou? O Senhor falou: não foi ela, não foi seus pais, nem ela. Essa enfermidade está aí para que as obras de Deus sejam manifestadas. Não estou dizendo que Deus colocou essa enfermidade, mas por alguma razão essa enfermidade chegou. O Senhor permitiu que essa enfermidade chegasse. Mas o Senhor manifestou a cura. A obra que Deus queria manifestar era a cura na vida daquela mulher. Existiam pessoas que estavam com enfermidades que o Senhor repreendia demônios, porque eram obras malignas, eram espíritos de enfermidade. Existem enfermidades, irmãos, que são por causa da nossa falta de cuidado com nossa saúde, e por isso nós precisamos cuidar da saúde, mas elas são ocasionadas pela nossa falta de cuidado com a nossa saúde. Elas não são causadas por um espírito, mas existem enfermidades que elas são causadas por um espírito. E o que nós devemos fazer é repreender esse espírito de enfermidade. Existem circunstâncias que são permitidas por Deus, não que são causadas por eles, mas que são permitidas por eles, porque nós vivemos nesse mundo como testes, como provações, como lutas, para que nós possamos aumentar a nossa fé, ver os milagres de Deus. Mas existem circunstâncias, existem problemas que são causados por demônios. E nós precisamos, nesse momento, que elas são causadas por demônios, repreender essa enfermidade, repreender essa circunstância, repreender essa causa, repreendendo esses espíritos. Talvez alguns de nós possamos achar que tudo está sendo causado e permitido, melhor dizendo, está tudo sendo permitido por Deus. Mas existem coisas, irmãos, que são obras malignas, que nós precisamos repreender. São obras malignas que precisamos repreender. Precisamos nos levantar com autoridade, com intensidade no espírito e repreender essas obras malignas, em nome de Jesus. Um abraço forte, queridos, que Deus continue abençoando a todos. Aqui a palavra de Deus deixo com você. Se essa palavra uma vez mais abençoa a tua vida, que você possa se inscrever no canal e que você possa dar o like aí no nosso vídeo, e nós oramos para que essa palavra abençoe a tua vida, tá bom? Um abraço forte, que Deus abençoe a todos. Amamos vocês.